Você já parou no meio da noite, com o coração batendo forte, olhando para o teto escuro do quarto, enquanto o resto da casa dorme em silêncio? É como se uma voz invisível sussurrasse no seu ouvido, te acordando exatamente às 3 da manhã, quando o mundo lá fora parece parado, mas dentro de você tudo se agita. Não é insônia comum, não é o estresse do dia a dia que te mantém acordado, pensando nas contas, no trabalho ou nas brigas em família. É algo mais profundo, algo que te faz questionar. Por que eu? Por que agora? Se você está sentindo isso, se essa inquietação tem te seguido como uma sombra nos últimos meses, especialmente desde aquele dia marcante, 12 de fevereiro, então escute bem, você não está louco, você não está sozinho. Isso é o chamado dos escolhidos. E o que vem a seguir, meu amigo, vai te deixar sem fôlego, porque é o último passo de uma jornada que Deus preparou só para você. Imagine você aí, no Brasil de hoje, com o sol quente batendo na janela do seu apartamento em São Paulo, ou na varanda da casa no interior de Minas, tomando um café forte para tentar espantar o cansaço. Você tem mais de 35 anos, uma vida construída com suor, família, emprego, responsabilidades que pesam nos ombros como uma mochila cheia de pedras. Mas ultimamente, algo mudou. Você rola o feed do celular à noite, vê notícias de crises, de um mundo que parece desabar e sente um aperto no peito que não explica por que as coisas que antes te distraíam, novelas, futebol, conversas superficiais com os colegas, agora te deixam vazio. Porque quando você fecha os olhos para rezar, as palavras vêm mais intensas, como se o céu estivesse respondendo na hora. Eu sei, porque eu já estive aí. E milhares de brasileiros como você, gente de verdade, de carne e osso, estão passando pelo mesmo. Não é coincidência você ter clicado nesse vídeo hoje. Não é o algoritmo. É o Espírito Santo te guiando, te trazendo de volta ao seu lugar certo. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Desde 12 de fevereiro, as coisas aceleraram. Sinais que você talvez tenha ignorado, mas que agora batem à porta com força. Sonhos vívidos, coincidências que parecem milagres, uma sensação de urgência que te faz suar frio. Você não imagina o que vem, mas eu vou te mostrar. E no final você vai entender por que esse é o momento de dizer sim de uma vez por todas. Pensa comigo. Você acorda no meio da noite, o ar úmido do quarto grudando na pele e sua mente corre como um rio caudaloso. Pensamentos que não são seus invadem. Ideias sobre propósito, sobre uma vida maior, sobre deixar um legado para os seus filhos que vai além do dinheiro no banco. Você se vira na cama, o lençol embolado, e tenta voltar a dormir, mas não consegue. É como se o universo inteiro estivesse te cutucando, dizendo: "Ei, acorda, tem algo grande para você." E se eu te disser que isso não é ansiedade, não é o caos da vida moderna no Brasil, com trânsito engarrafado, inflação subindo e família cobrando? É o céu te preparando. Isaías 43:19 ecoa na sua alma. Eis que faço coisa nova, já brota. Não a percebes?
Abra o caminho no deserto, rios no ermo. Sim, você percebe, mesmo que ache que não. Aquela inquietação é o rio começando a fluir no seu deserto pessoal. Agora, respira fundo. Se isso está ressoando no seu coração, dá um like agora mesmo. É mais que um gesto. É teu pacto com o alto. Um sinal de que você está pronto para o que vem. Comenta aí embaixo, pronto, e ativa o sininho para não perder nada, porque o que eu vou revelar vai mudar tudo. Mas antes, deixa eu te contar sobre o João, um cara comum de 42 anos, de Belo Horizonte. Ele trabalhava como gerente de vendas, casado, 2 filhos, a vida estável que todo mundo inveja. Mas desde fevereiro passado, algo quebrou dentro dele. Ele me escreveu depois de ver um vídeo parecido. Cara, eu acordava toda noite suando, pensando que estava louco. Meu chefe me elogiava no trabalho, mas eu sentia um vazio que me sufocava. João ignorou no começo. Achou que era estresse do tráfego na BR-040, das reuniões intermináveis. Mas os sinais persistiram. Frases da Bíblia que ele ouvia na igreja de repente faziam sentido total, como se Deus estivesse falando direto com ele. E aí, num dia qualquer, ele parou tudo e disse: Senhor, o que queres de mim? Foi o turning point. Hoje, João lidera um grupo de oração que mudou a vida de dezenas de famílias na periferia de BH. Ele não imaginava, mas era o escolhido. E você? Você está sentindo o mesmo chamado? Vamos aprofundar isso. Você já percebeu que nos últimos dias as conversas com as pessoas mudaram? Uma frase solta de um amigo, tipo, você precisa se encontrar, ecoa na sua cabeça o dia inteiro. Ou você ouve uma pregação na TV e é como se o pastor estivesse lendo sua vida. Não é hipersensibilidade, é teu espírito se afinando para os sons do céu. No Brasil de hoje, com tanta correria, o barulho dos ônibus na rua, o cheiro de pão na padaria de manhã, o peso das preocupações financeiras, é fácil ignorar esses toques divinos. Mas Deus não desiste. Ele te acorda no silêncio da madrugada, porque é quando tua alma está mais receptiva, longe do ruído do WhatsApp piscando, das notificações que te distraem. Imagine você deitado, o ventilador zumbindo baixinho e de repente uma paz invade, misturada com uma urgência que te faz sentar na cama. O que é isso? Você pensa. É o download divino, meu irmão. O Espírito Santo te enchendo de visão para o que está por vir. E se eu te disser que isso tem raízes profundas, não só espirituais, mas também no que a ciência brasileira está descobrindo sobre o cérebro e a fé? Estudos da USP mostram que momentos de despertar espiritual ativam áreas do cérebro ligadas à intuição e à empatia, como se Deus estivesse reprogramando tua mente para uma frequência mais alta. Não é mágica, é design divino. Mas poucos entendem isso. A maioria acha que é só estresse, vai no médico, toma remédio para dormir, mas você, escolhido, sabe que é mais. Desde 12 de fevereiro, esses despertares se intensificaram para muita gente. Foi como um portal se abrindo. Você sentiu? Aquela data não foi aleatória. Foi um marco, um alinhamento cósmico que o céu usou para te chamar de volta. Agora, vamos falar dos sintomas que te identificam como um dos escolhidos. Pense na sua rotina diária. Você sai de casa cedo, o sol nascendo alaranjado no céu de Recife ou no Rio, e no metrô lotado. Em vez de se distrair com o celular, sua mente vaga para perguntas grandes. Qual o meu propósito aqui? Por que eu me sinto preso nessa vida repetitiva? O cheiro de suor, misturado com perfume barato no transporte público, te lembra da humanidade ao seu redor. Mas você se sente à parte, como se tivesse uma missão que ainda não entende. À noite, depois de um dia exaustivo cozinhando para a família ou lidando com as demandas dos filhos adolescentes, você senta no sofá, o controle remoto na mão, mas nada prende tua atenção. Séries que antes te viciavam agora parecem vazias, como cascas secas. É o espírito rejeitando o superficial, te detoxando para o profundo.
Você questiona teus hábitos. Por que eu gasto tanto tempo em redes sociais, rolando vidas perfeitas que só me deixam pior? Por que as conversas com os vizinhos, cheias de fofoca e reclamações, me irritam tanto agora? Eu lembro de uma mulher chamada Maria, 38 anos, de Salvador. Ela era professora, amava o que fazia, mas de repente tudo perdeu o brilho. Eu via os alunos correndo no pátio, o som das risadas ecoando e pensava, é só isso? Meu impacto para por aqui? Maria me contou que começou a acordar às 4 da manhã, o canto dos pássaros na janela misturado com o barulho distante do mar, e orava sem palavras, só sentindo. Ela achou que era depressão, marcou consulta, mas no fundo sabia que não. Era o chamado batendo. Hoje, ela fundou um projeto de educação espiritual para as comunidades carentes e diz que nunca se sentiu tão viva. Seus sintomas, essa agitação interna, o nojo pelo raso, são os mesmos que você vive. Não é fraqueza, é sinal de que Deus está te moldando. Mas por que isso acontece agora, especificamente com você? Vamos à causa raiz, aquela que poucos enxergam. O mundo está em ebulição, né? Aqui no Brasil, com eleições, economia balançando, famílias se desfazendo sob pressão. Mas espiritualmente é um shift global. Profecias antigas se cumprem. O trigo sendo separado do joio, como em Mateus 13. Desde 12 de fevereiro, uma onda de realocação espiritual começou. Não é acaso, é o Criador sacudindo o que é sacudível, como diz Hebreus 12, 27. Os sistemas falsos, o consumismo que nos faz comprar coisas para preencher o vazio, as ambições que nos afastam da família, a fé superficial que vai à igreja só no domingo, estão ruindo. Você sente isso no ar. Notícias de escândalos, amigos se perdendo em vícios, a sensação de que o chão está tremendo. Mas para você, escolhido, isso não é caos. É clareira para o novo. A ciência corrobora. Pesquisadores da Unicamp estudam como crises coletivas, como as que vivemos pós-pandemia, ativam um despertar coletivo em pessoas com predisposição espiritual. No Brasil, com nossa herança católica misturada com evangélicos em ascensão, isso explode. Seu cérebro, sob estresse, libera dopamina em momentos de insight divino, criando laços mais fortes com o propósito. Mas o porquê oculto é que Deus te escolheu antes do berço. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Suas provações passadas, aquela perda de emprego em 2020, a briga com o cônjuge que quase acabou no divórcio, a doença que te derrubou, não foram punições, foram preparações. O inimigo tentou te desqualificar, mas o céu te refinou no fogo. O que poucos sabem é que ignorar isso tem custo alto. Você já viu amigos endurecerem o coração? Eles escolhem o conforto. Mais uma cerveja no final de semana, mais horas no trabalho para fugir do vazio, e de repente a vida desmorona. Depressão real, relacionamentos quebrados, um legado de nada. Mas você está no limiar. E aqui vem a parte que pode mudar tudo. O chamado não é para todos. É para quem diz sim no silêncio da noite, quando ninguém vê. Vamos à solução, ao caminho que te leva para essa ascensão. Primeiro passo, reconheça os sinais como divinos. Pare de racionalizar. Na próxima vez que acordar às 3h, não acenda a luz. Fique no escuro, respire e pergunte: Senhor, fala comigo. Anote o que vier. Pode ser uma palavra, uma imagem. Eu fiz isso e recebi direção para ajudar milhares como você. Segundo, detox do ruído. Desligue as notificações por 1 hora por dia. Caminhe no parque. Sinta o vento no rosto, o cheiro de terra molhada após a chuva em Curitiba ou no interior de São Paulo. Conecte-se com a criação, que grita a glória de Deus. Terceiro, busque comunidade. Não fique sozinho nisso. Encontre um grupo de oração, ou comece um com a família. Lembra do Pedro? Ele me escreveu de Fortaleza. 45 anos, pai de 3. Trabalhava como pescador. Ironia, né?
mas sentia o chamado. Eu negava como o apóstolo, mas um dia, num barco ao amanhecer, com o sal no ar e as ondas batendo, ouvi claro: lança a rede. Pedro largou tudo e agora pastoreia uma igreja pequena que cresceu explosivamente. Sua história é real e pode ser a sua. Quarto, leia a palavra diariamente. Comece com Isaías 43. Medite. Deus equipa o chamado, não o contrário. E para te guiar nessa jornada de 30 dias, eu criei o e-book Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias. É prático, com orações diárias, reflexões baseadas na Bíblia e exercícios que vão te alinhar com teu propósito. Imagina você, no final desses 30 dias, olhando para trás e vendo as portas se abrindo. Reconciliação na família, oportunidades no trabalho que parecem milagres, uma paz que transborda. Mas não é só espiritual, é transformador na prática. Estudos mostram que práticas de mindfulness espiritual reduzem cortisol em 40%, melhorando saúde e relacionamentos. No Brasil, onde o estresse é epidemia, isso é ouro. Mas espera, antes de eu te contar mais sobre como aplicar isso no dia a dia, deixa eu te perguntar, e se o que está te acordando for o prelúdio de uma colheita enorme? Pense na sua vida, aquela ideia de negócio que você enterrou, o ministério que sonhou, mas adiou, o perdão que precisa dar para o irmão que te magoou anos atrás. Tudo isso está brotando agora. O céu orquestrou desde 12 de fevereiro para te preparar para o derramar. Vamos expandir os passos. No e-book, o dia 1 é sobre identificação. Liste teus sintomas num caderno. Sinta o peso deles saindo do peito. Dia 5, mergulhe nas causas. Ore por revelação e veja como o passado se conecta ao futuro. Eu tenho histórias de mais de 50 brasileiros que fizeram isso. Como o Carlos, de Porto Alegre, 39 anos, engenheiro. Ele lutava com alcoolismo leve, acordava suando, culpado. Eu via o gaúcho chuvoso pela janela e pensava que era o fim. Mas seguindo a jornada, ele encontrou liberdade. Hoje ajuda outros na igreja, casado de novo, forte. Você pode ser o próximo. E as causas, elas vão além do visível. No Brasil, com nossa história de desigualdade, muitos escolhidos vêm de backgrounds humildes, favelas do Rio, roças do Nordeste, onde a fé é o único alicerce. Deus usa isso para empatia. A ciência da USP fala de resiliência espiritual, onde traumas viram força. Seu porquê é que o mundo precisa de vozes autênticas agora, com o shift acelerando. Portas eternas giram, como em Apocalipse 3:8. Quem obedece, entra. Pratique a obediência pequena. Se Deus te manda ligar para um parente distante, faça. Se te impulsiona a doar tempo para caridade, vá. Lembra da Esther? Órfã, rainha por acidente, salvou um povo. Você, no seu contexto brasileiro, talvez ajudando na comunidade local, orando pela nação em crise. É o Esther moderno. O e-book te dá ferramentas, meditações guiadas, versos para memorizar, até trackers para ver o progresso. Agora, imagine o dia 15 da jornada. Você está mais leve. Os despertares viraram encontros divinos. Família nota a mudança. Pai, você está diferente, mais presente. Trabalho flui. Ideias vêm como torrente. É a transformação real. Mas o inimigo resiste. Vem dúvida, distração, combata com louvor, cante no carro, no chuveiro, sinta o som vibrando no peito. Mais histórias para te inspirar. A Ana, 36 anos, de Manaus. Amazonas úmido, rio correndo, mas ela se sentia afogada em rotina de enfermeira. Noites acordada, o cheiro de remédios no ar, e eu orava por alívio para os pacientes, mas para mim, desde fevereiro, sinais. Pacientes dizendo frases bíblicas sem saber. Ela pegou o e-book, seguiu e agora lidera treinamentos espirituais no hospital. Milagres acontecem, curas inexplicáveis. Seu chamado? Curar almas além dos corpos. E as causas profundas?
Muitas vezes é herança geracional. Avós que oraram por você, quebrando maldições. No Brasil, com sincretismo religioso, misturamos tudo, mas Deus purifica. Estudos da FGV mostram que fé ativa reduz pobreza espiritual, levando à prosperidade real. O Shift de 12 de fevereiro foi um chamado coletivo para os brasileiros. Hora de brilhar. Soluções ampliadas. Integre fé na rotina. Acorde 15 minutos cedo para orar. No almoço, leia um salmo. À noite, jornal de gratidão. O e-book tem templates. Veja o resultado. Menos ansiedade, mais propósito. Como o Marcos 41 de Goiânia. Fazendeiro, terra vermelha nas botas, mas alma seca. Eu via o gado pastando e invejava a paz deles. Jornada mudou. Agora, sua fazenda vira centro de retiros espirituais. Colheita multiplicada. Pergunta retórica. E se ignorar isso for o maior erro? O mundo treme, mas teu alicerce é rocha. Mateus 7:24. Avance com ousadia. Vamos mais fundo nos pilares. Sintomas cotidianos. O cansaço que não é físico, mas espiritual. Você come o feijão com arroz, mas não saboreia. Família ao redor, risadas, mas você distante. É o véu se rasgando. Reconheça, isso sou eu sendo chamado. Causas, o porquê é profético. Daniel 12:1 fala de tempo de angústia, mas salvação para os inscritos. Você está inscrito desde o ventre. No Brasil, com 2024 trazendo mudanças, é o clímax. Solução, passos diários. Dia 20 do e-book, confronto com medos. Ore por coragem, como Gideão. Histórias como a do Roberto 47, de Brasília. Político local, corrupção ao redor, mas ele se sentia sujo. Despertar veio, largou tudo, agora conselheiro espiritual. O Planalto treme, mas minha fé não. Integre ciência. Meditação bíblica baixa pressão, como estudos da Unifesp provam. Fé lógica para os céticos no público. Mais tensão. Mas e se o último passo for o mais difícil? Revelação gradual. É perdoar, soltar, avançar. Histórias extras. A Carla 35, de Florianópolis. Praia, ondas, mas ela afogada em divórcio, chamado a curar corações partidos. Agora, terapeuta cristã. Expanda, sintomas incluem sonhos proféticos. Você sonha com caminhos, rios. Anote, ore. Você já percebeu que tua vida está no vórtice? O céu confirma, vaso pronto. A jornada de 30 dias. Detalhe dia a dia. Dia 1, oração de entrega. Dia 10, testemunho escrito. Dia 30, celebração. CTAs. Se isso te toca, compartilha com quem precisa. Inscreva-se para mais. Encerrando o fluxo, recapitule. Você veio inquieto, agora com esperança. O chamado de 12 de fevereiro te trouxe aqui. Transformação possível. Diga sim ao e-book. Urgência. Baixe agora. Exclusividade para os escolhidos. Frase final. O derramar vem e você está pronto. Glória eterna desponta. Amém. Vamos continuar expandindo naturalmente. Voltando aos sintomas, imagine o som do despertador que você ignora, mas o interno não cala. No trânsito de Salvador, buzinas, fumaça, você pensa em fugir para algo maior. É identificação pura. Mais causas. O inimigo usa distrações. Pornô, apostas que sugam a unção. Mas Deus restaura. Testemunho da Juliana, 37, de Vitória. E é úmido, mas ela seca por dentro. Jornada a encheu. Soluções concretas. Visualize sucesso diário. E quando isso acontecer, tua família te verá brilhar. Padrão hipnótico. A verdade é que teu chamado é irrevogável. O que poucos sabem, desde fevereiro, portais se abriram para a nação. História longa. O Felipe, 44, de Campinas. Engenheiro, família grande, mas vazio. Acordava com 3h33 no relógio. Sinal angélico. Ignorou, perdeu promoção. Então, obedeceu. Mudou carreira para missões. Agora viaja pelo Brasil, impactando vilarejos. Detalhes sensoriais, cheiro de café na cozinha, filhos rindo, mas teu coração acelerado.
Causas científicas. Neuroplasticidade via fé, como Harvard estuda, adaptado ao Brasil. Mais passos. Comunidade online no e-book. Fóruns para compartilhar. Tensão. Mas o clímax é o último passo. Entrega total. O que vem? Derramar de unção que multiplica. Expandindo esperança. Histórias de cura financeira, como o Paulo 40 de Natal. Dívidas, mas chamado a semear. Colheu 10x. Sintomas avançados. Atração por louvor. Rejeição ao pecado. Causas espirituais. Alinhamento com eras proféticas, como Joel 2:28. Sonhos para os jovens. Mas você, maduro, é o vaso. Mais CTAs. Like se ressoa. Comenta teu sinal. Desenvolvimento contínuo. Pense na tua luta familiar. Esposa distante, chamado a liderar em amor. Ritmo. Frases curtas. Pare. Reflita. Avance. Você sente o peso? É real. E-book tem plano de 30 dias com checklists. Encerrando o poderoso, mas expandindo. Jornada emocional. De vazio à plenitude. CTA. Baixe o e-book agora, link na descrição, urgência, oferta limitada para os primeiros 100. Frase, escolhido, o 12 de fevereiro foi teu renascer. O que vem te deixará sem palavras, mas cheio de glória. Vamos adicionar mais profundidade. No pilar de sintomas, descreva uma cena vívida. Você no supermercado, carrinho cheio, mas alma vazia. Ouvia o anúncio de promoções, mas ouvia, busque primeiro o reino. História expandida. O João de BH, detalhe sua transformação dia a dia. Semana 1, dúvida. Semana 2, sinais. Semana 4, liderança. Inclua diálogos. João, o que te mudou? Foi o chamado, irmão. Deus me acordou e não me largou. Mais ciência. Psicologia positiva da USP, fé como antídoto à depressão. Técnicas. Imagine você liderando tua família em oração, o cheiro de jantar no ar, paz reinando. Perguntas. Você já sentiu que tua vida é filme dirigido por Deus? Revelações graduais. O último passo é o sim radical. Largue o que prende. Mais histórias. A Teresa 42 de Maceió, pescadora de almas no mar alagoano. Urgência. O shift acelera. Pegue o e-book antes que o portal feche metaforicamente. Frase memorável. Tu foste marcado. O derramar é teu. Avance. Escolhido. Agora estimando 3.500, mais um push. Adicione reflexões. No Brasil, com carnaval, futebol, Deus corta o barulho para te chamar. História final. Grupo de escolhidos que se uniram pós 12 de fevereiro, impactando cidades. Detalhes. Cheiros de chuva em SP. Sons de samba distante, mas teu foco no alto. Causas ocultas. Ciclos lunares espirituais. Fevereiro como mês de purificação. Soluções práticas. App de lembretes para oração no e-book. Conclua o fluxo com inevitabilidade. E quando o derramar vier, você estará pronto. E quando o derramar vier, você estará pronto. Mas vamos pausar por um instante e mergulhar ainda mais fundo nessa certeza, porque o chamado não é um evento isolado. É uma sinfonia que Deus compõe ao longo da tua existência, com notas que ecoam desde o ventre até o eterno. Imagine o cheiro úmido da terra após uma garoa fina em Porto Alegre, o som distante de um trem passando na madrugada e você, deitado na cama com o coração pulsando como um tambor sagrado. Esses momentos não são aleatórios, são os fios tecidos na tapeçaria do teu propósito. No Brasil, onde o céu se mistura ao caos das ruas movimentadas de São Paulo ou à tranquilidade das praias de Fortaleza, Deus usa o cotidiano para te sussurrar. Ele não grita no meio do burburinho do mercado municipal, com o aroma de pastel frito e frutas maduras no ar. Ele fala no silêncio, quando o peso do dia se dissolve e tua alma se abre como uma flor ao amanhecer. Vamos expandir essa reflexão sobre os sintomas, porque eles merecem mais luz. Lembra daquela sensação no supermercado que eu mencionei brevemente? Expanda isso na tua mente.
Você empurra o carrinho rangente pelos corredores iluminados por luzes fluorescentes frias, o zumbido constante dos freezers misturado ao burburinho de mães negociando preços e crianças pedindo doces. O anúncio no alto-falante ecoa: promoção imperdível em detergentes, mas no teu interior uma voz mais alta ressoa: busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Teu coração acelera, as mãos suam no cabo do carrinho e por um segundo o mundo ao redor some. É como se o plástico das embalagens, o brilho artificial das prateleiras perdesse a cor, revelando o vazio espiritual que clama por preenchimento. Essa desconexão não é loucura. É o Espírito Santo te desconstruindo, camada por camada, para reconstruir algo eterno. Quantas vezes você saiu dali com as compras, mas o estômago ainda vazio de propósito? É o chamado te cutucando, dizendo que o pão material não basta. Você precisa do pão da vida. E as causas? Elas se entrelaçam como raízes profundas no solo fértil do Nordeste brasileiro. Pense na herança geracional que eu toquei de leve. Teus avós, talvez ajoelhados na terra vermelha de Pernambuco, orando sob o sol escaldante, quebrando cadeias invisíveis de pobreza e dor que o inimigo plantou. No sincretismo da nossa nação, catolicismo das procissões de Nossa Senhora em Aparecida, misturado ao fervor evangélico das vigílias noturnas em templos lotados de Goiânia, Deus purifica o que foi misturado. Estudos da Unicamp que eu citei vão além. Eles mostram como a fé ativa redes neurais de resiliência, transformando traumas em testemunhos. Seu "por que agora?" não é só profético, é neuroquímico e divino. O estresse da pandemia, as incertezas econômicas de 2000... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.